Pra variar, Lula tá fazendo uma gigantesca merda internacional, humilhando o Brasil diante do mundo. Sinceramente, gente, uma das maiores humilhações que o Brasil já passou. A sorte do Lula é que agora, nesse momento do Brasil, o debate político tá meio que dominado pela questão do julgamento do Bolsonaro, da anistia, o atropelo inconstitucional do STF, anulando uma decisão de 315 deputados, o INSS, né? Sinceramente, a sorte do Lula é que o nome dele tá envolvido no escândalo do INSS agora. Porque o que ele tá fazendo lá fora é uma aberração tão grande que até jornais que passaram pano e fizeram campanha pra ele estão emitindo opinião, revoltados com o que ele tá fazendo. Lula, mais uma vez, pegou a sua patotinha, né, sua turminha ali do crime organizado, e foi viajar. Isso porque tinha acabado de chegar de uma viagem, que ele gastou 4,5 milhões, fez uma comitiva de 220 pessoas para ir pro Japão. E aí, ele decide viajar novamente. E pra onde que ele vai? Ele vai pra Cúpula Internacional dos Ditadores Sanguinários. É assim que está sendo conhecida e mencionada esse evento na Rússia. Ele quer falar que é pra celebrar o dia da vitória e tal, mas não é. Só foram ditadores. E, gente, eu não falo isso, não estou exagerando. Só líderes de ditaduras compareceram a esse evento. A situação é tão assim, o Estadão emitindo uma nota chamando Lula de idiota útil. Idiota útil, gente. E basicamente fascista. Parabéns, você que fez o L. Hoje, o Brasil tá passando uma vergonha que vocês não têm noção. Dos países que foram pra esse evento, gente, é só país podre no ponto de vista de ditadura. É podre. Podre. De ditadura assim que arranca a cabeça dos outros na facada. Quem que tá lá? Quem que tá lá no meio? O Lula. E o Lula ainda convenceu Alcolumbre de ir também. Cara, é um trem que sinceramente não dá pra entender. Mas é isso, né? O amor voltou e a democracia venceu. Lula foi o único representante de uma grande democracia que estava presente nesse evento. É por isso que, aliás, é o que eu escrevo na minha coluna que sai na Folha amanhã, é por isso que Lula operou como um troféu de Putin lá na Praça Vermelha. É esse o lugar que ele ocupou, um troféu, algo como um escalpo de Putin na Praça Vermelha. A única grande democracia presente na celebração da invasão da Ucrânia, que é o que aconteceu na Praça Vermelha. Por que Lula aceita desempenhar esse triste papel? Porque ele quer algo em troca. O que ele quer em troca? Participar das negociações de paz da guerra na Ucrânia. Ele quer um lugar ao sol no palco iluminado da política internacional. Vamos lembrar que Lula foi ignorado quando tentou fazer isso lá atrás, foi ignorado quando tentou negociar a paz na Palestina, fracassou miseravelmente quando tentou negociar uma eleição livre na Venezuela e agora quer um lugar na mesa. Agora ele pode ter sucesso. Por que ele pode ter sucesso? Porque Donald Trump tem uma proposta de paz que equivale a uma capitulação da Ucrânia. E basicamente Lula, pelo que disse nos últimos anos, concorda com a proposta de Donald Trump. Então a chance de Lula de participar como negociador é pegar carona no comboio de Donald Trump. Você não imagina o que aconteceu com esse cara depois disso. Eu vou contar com propriedade, viu? Porque esse cara sou eu. Eu abandonei a carreira na TV depois que eu levei o susto. Mas não tô falando desse aí, não. Eu tô falando desse outro. Olha aqui, ó. Quando eu descobri que cada notícia que eu repercutia aqui na internet, do jeito certo, claro, poderia me render isso daqui, eu não tive dúvidas. E sabe o que é melhor? Qualquer um pode fazer. E você não tem que gastar com tráfego pago, com domínio de site, nada. Eu fiz um vídeo se você quiser entender melhor. Clique em Saiba Mais e eu te vejo lá. Muitas vezes a gente fala aqui no Em Pauta que é inacreditável como o presidente Lula e o governo Lula são craques em dar munição para a oposição. Essa ida do Lula à Rússia tem várias questões envolvidas. Primeiro, sim, você tem toda a razão. Quando você fala de comércio, é do interesse nacional que, diante do tarifaço do Trump, né, o Lula e o Brasil abram mercados, parcerias, negociações com todo mundo, Europa, China, África, América Latina inteira, Caribe, tudo bem, tudo perfeito. Agora, vamos combinar o seguinte, quem é o Vladimir Putin? O Vladimir Putin é um homem condenado pelo Tribunal Penal Internacional, sediado em Haia, né, pela destruição da Ucrânia. Ele rompeu com todas as regras internacionais, com a espinha dorsal da lei internacional, que é a de não ocupação à força de território de outro país. Né? Ele está destruindo a Ucrânia, ele invadiu a Ucrânia. Então, quando você vê essa solenidade de hoje, dos 80 anos, é uma solenidade não conhecida, reconhecida como o fim da Segunda Guerra, como o fim do nazismo, mas sim como todo um aparato, toda uma cerimônia para enaltecer o Putin. Todo o mundo sabe que essa cerimônia é uma cerimônia interna de ratificação do imperador, digamos assim, Putin. E com quem que o Lula estava lá? Né? Você citou, da América Latina inteira estavam lá Cuba e Venezuela.
não são boas companhias, né? Você tem Estados Unidos não, Austrália não, Canadá não, Coreia do Sul não. Você tem quem? Mongólia, Azerbaijão, que estão ali na zona de influência da Rússia e do Putin, né? Ninguém da Europa, a não ser, por exemplo, a Eslováquia, que é um regime autoritário conservador. Portanto, o Lula tem que distinguir: o interesse comercial é um, o interesse político-diplomático é outro. E vamos combinar também que ele não está na melhor fase, no melhor momento para arriscar assim ainda mais a sua popularidade. Foi um péssimo passo. No editorial Lula trai a memória da Segunda Guerra, o jornal O Globo fez críticas merecidas. O texto diz o seguinte: é um erro a decisão de Lula de participar ao lado do russo Vladimir Putin das celebrações do Dia da Vitória, que marca o 80º ano do triunfo sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra. Nenhum líder de democracia ocidental relevante aceitou dar apoio público ao responsável pela invasão da Ucrânia, maior agressão militar em solo europeu desde justamente o fim da Segunda Guerra. No Estadão, William Vac fez a mesma crítica. O artigo dele termina assim: nossos soldados lutaram e morreram pela democracia. Celebrar essa vitória ao lado de Putin é dar um tapa na cara deles. Lula tem a capacidade de relativizar quase tudo. Ele sabe muito bem que a queda do Muro de Berlim, o colapso do Partido Comunista Soviético, que nada disso foi um acidente. O comunismo simplesmente se disfarçou. Saiu a luta de classes, entraram os interesses universais. Os comunistas atuais, como o petista, falam em bem comum da humanidade, segurança ambiental, desarmamento. Vivem alertando para problemas globais e sistêmicos que ameaçam a humanidade. Defendem globalismo, um governo mundial tocado com mão de ferro por aqueles que juram defender a liberdade, a democracia, mas vivem impondo controles estatais sufocantes. São várias gangues envolvidas nisso e o Brasil do PT resolveu fazer parte da mais perigosa, participando de festas em Moscou, em Pequim, em navios de guerra do Irã, e me dá vontade de gritar sem parar as palavras do escritor britânico George Orwell. O mal de todo esquerdista, desde 1933, foi ter querido ser antifascista sem ser antitotalitário. Curtiu esse vídeo? Se você é patriota e quer se manter informado, já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A seguir, clique no card do vídeo para mais notícias.